Nesse vídeo eu vou contar mais mentiras que é dita no meu purgatório, coisa que eu lembrei agora, cara. Eu vou estar lendo aqui o que eu anotei. Ah, tá. Aparece um clipe do Léo Gurá do Actualize.org falando assim que ele é Illuminati, falando que ele conhece o Deus Giovanni. Fala em inglês, Giovanni. Fala em inglês. Mas aí eu fui lá no fórum lá saber, né? Aí ele falou que ele não é Illuminati, ele falou que ele não sabe de nada e ele não tem os poderes, tipo. Ele nunca conversou com Jesus, com Deus, com nenhum discípulo, ele não falou com ninguém. Isso que ele afirmou lá no fórum. Eu falei, esse cara é doido. Esse cara não tem poderes. Ah, tá. Aí tem dito que eu, tipo, armazeno meu esperma pra se alguma namorada minha querer ter meu filho. Lá em São Paulo, que eu coloquei. Eu esqueci como se coloca in vitro, né? Coloquei meu esperma in vitro pra guardar meu sêmen, ou assim. Pra caso alguém que a minha namorada quiser, pode usar fazer inseminação artificial. É bizarro. Mas eu lembro de uma. Eu acho que eu tinha conversado sobre inseminação artificial com o Marcos Mion, alguma coisa assim, mas eu não lembro muito bem do que eu tava falando, mas eu tava falando sobre isso. Com ele. Ah, tá. Aí é dito o seguinte: essa aqui é absurdo pra caramba. Ah, tá. Eu tenho uma sobrinha. Eu acho que ela tem. Acho que a gente tá em 2026. Eu acho que ela tem 10 anos. Ela nasceu em 2016, vamos ver assim, 2016, 2017. Ela tem 9 anos. É dito que essa sobrinha que eu tenho é uma geneticamente modificado. É uma pessoa geneticamente modificada com o DNA da Monique Ozzy ou da Ellen Page. Ou é filho biológico delas. Isso é bizarro pra caramba. É bizarro essa história. Aí eu vi um clipe do Otaviano Costa no video show. Ele falando o nome da minha sobrinha. Ele fala no clipe o nome dela. Aí eu pensei que isso foi pro ar. Mas, tipo, o clipe não parece claro, parece deepfake, parece. É estranho o clipe, tipo, que eu vi. E é estranho saber que, tipo, o vídeo show foi gravado em 2015. E a minha sobrinha nasceu em 2017. Então, como que ele vai falar o nome de uma pessoa que nem nasceu? É estranho. Tipo, falar um exemplo, o nome é Sofia. Aí faz de conta que o nome da minha sobrinha chama Sofia. Aí o Otaviano falou assim: Monique Oz, é a Sofia que tá lá em Campo Grande, sei lá. Tá lá em Campo Grande, e a Sofia? Quando que vai nascer? Aí, tipo, a Monique Oz, assim, com aquela. Ela sempre tem a cara de trouxa que ela tem, né? Aí, tipo, era o Otaviano falando o nome da minha sobrinha, cara. Era estranho. É dito que eu fui. Ah, tá. Essa é uma memória que eu tenho. Memória, tipo, é uma memória que eu tenho no meu cérebro mesmo. Tipo, é uma coisa que é dita no meu purgatório e também no meu cérebro tem essa memória. Aí eu fico pensando assim: se essa memória que eu tenho no meu cérebro foi inserida por Deus. Aí eu não consigo detectar se é inserido ou era minha memória mesmo. Eu não consigo detectar. É dito que eu fui convidado a brincar com minha sobrinha na casa dos meus tios. Eu lembro que meu tio chegou em mim e falou assim: e você quer ir lá em casa brincar com a Sofia? Dormir com ela? Brincar com a Sofia e dormir com ela? Aí, hã? Eu concordei por algum motivo. É porque eu não tenho amigos. Eu concordo com tudo. Eu não tenho amigos. Provavelmente, se ele me convidasse, eu ia pra lá. Eu não tenho amigos. E mesmo ela tendo, tipo, 7 anos, eu acho. 7 anos, eu acho. Eu não tenho amigos. Aí eu tenho memórias dela de brincando com uma bolinha de ping-pong com ela. E meus tios falando que essa sobrinha parecia filha da Monique Ozzy ou Ellen Page. E eu não entendi nada. Meu tio riu meio estranho pra mim naquele dia. Eu fiquei com medo. Foi estranho toda essa interação, cara. Tipo, eu tenho essa memória. Tipo, realmente eu tenho essa memória. Tipo, dele falando assim, parece filha da Ellen Page.
Aí eu olhei assim, pior que ela parece um pouco com a Ellen Page, eu falei. Ela parece um pouco com a Ellen Page. Mas eu pensei assim, a Ellen Page nunca teve filhos. Entendeu? É estranho, cara. Aí, depois que eu fui contado essa história no purgatório, eu fiquei duvidando na minha insanidade. E eu falei, será que a Ellen Page não teve filho secretamente? E eu não sei. Tipo, eu não sei. Será que a Monique Ozzy teve filho secretamente? Também não sei. Porque esses caras são loucos. Porque a última vez que eu vi a Monique Ozzy, por exemplo, foi em 2015. Aí em 2016 eu não vi ela, em 2017 eu não vi ela. Eu não vi em 2018. Eu não vi ela. E, tipo, sei lá, mano. Aí eu fiquei encucado assim na minha cabeça. Será que eles tiveram filhos e eu não sei? Eu sei que meu tio brincou, falou que a minha sobrinha parece a Monique Ozzy. Ela parece mais com a Ellen Page. Pra ser sincero. Ela parece com a Ellen Page, mas ela não é pálida igual a Ellen Page. A Ellen Page é pálida. Então, sei lá, mano. Aí eu fiquei duvidando da minha insanidade, pensando que ela era minha filha, filha da Ellen Page, porque a Ellen Page é parda. A Ellen Page é pálida. E eu sou pardo. E essa sobrinha que eu tenho, ela não nasceu nem pálida, branca, e nem parda da minha cor. Ela nasceu, tipo, no meio, entre os dois. Aí eu fiquei duvidando da minha própria insanidade. Aí eu fiquei pensando assim... Ou a Ellen Page ou a Monique Ozzy fizeram a inseminação artificial e ninguém ficou sabendo. É estranho. Eu não posso... Mas já pode ser que meu tio tá zoando, né? Sei lá, é louco, cara. Sei lá porque ele tá zoando. Aí você pode perguntar, por que você não vai lá e pergunta pra ele, né? Pra ele, se ele brincou com isso aí. Aí tem uma resposta aqui pra você. Eu não posso perguntar sobre isso agora a eles, pois irão pensar que eu sou maluco. Já que eles foram comigo no hospital psiquiátrico me internar. Eu já falei pra minha tia que fui torturado por Deus e ela nem quis ouvir minha história. Falei também das visões de pessoas famosas falando de mim. Do galãs feios e tal. E ela zoou eu e só vazou. Ela só vazou, ela nem quis ouvir eu. Ela não é muito de ouvir as pessoas. Isso é verdade, ela não é de ouvir as pessoas. Ela tá meio emburrada recentemente, eu não sei porquê. Aí eu não pergunto pro meu tio porque, sei lá, mano. Não acho que é a hora. Vou esperar mais um pouco, sei lá, ficar mais velho. Sei lá, mano. É estranho, porque eu tentei falar com minha tia não foi legal comigo. Ela zoou eu, falou que eu tava mentindo, sei lá. Nem quis ouvir o que eu queria dizer. Engraçado o suficiente que acabei lembrando de ter tido. Essa é a história. Tipo, uma história real. Eu tava lá na clínica do hospital psiquiátrico. Aí eu tava sentado assim no recreio lá, tipo, no intervalo. No recreio, tipo, horário de visita. Aí meus tios estavam lá, os dois. Minha tia e meu tio. Aí eu acabei lembrando de ter tido duas namoradas da adolescência, pré-adolescência. E ter falado para meus tios lá no hospital. Mas eu não tenho memória visual delas. Tipo, não tinha memória visual delas lá, naquele momento. Era como se eu pudesse dizer que elas gostam de mim, mas não conseguisse lembrar visualmente os momentos bons que passamos. Só depois que saí do hospital que eu pude lembrar que os momentos que passamos. Aí meu tio falou assim, não, você vai ter que escolher só uma. É monogamia. Aí minha tia falou assim, monogamia. Só uma que pode ser. Só pode ter uma namorada. Eu falei o nome de duas pessoas que eram importantes pra mim quando eu era pré-adolescente. Mas, tipo, eu tinha esquecido completamente delas e por algum motivo eu falei sobre elas. E é estranho, cara. Eu falei sobre elas e eu não lembrava delas, visualmente delas. Principalmente numa outra que eu gostava mais. Eu não conseguia lembrar do rosto dela. Muito provavelmente por causa da amnésia e por causa dos remédios. Eu não conseguia lembrar do rosto dela. Era estranho, cara. Não conseguia lembrar. É porque foi muito tempo atrás também. É muito estranho. Ah, tá. Agora a coisa mais absurda. Esse é um arco que tem no meu purgatório. Um arco gigante. Que é muito absurdo. É o arco da modificação genética. Que eu gosto de chamar. É dito que eu sou geneticamente modificado por Deus para ter o mesmo DNA dos atores Robert Pattinson e Kristen Stewart. Depois de um tempo,
o Espírito Santo, depois de contar isso pra mim, os galãs feios, provavelmente, o Espírito Santo faz eu me emocionar por causa disso várias vezes, sendo que isso não é real. Apesar de eu ter acreditado nessa possibilidade de manipulação de DNA. Eu pensei na possibilidade dessa manipulação de DNA, tipo, modificar meu DNA, que seria foda pra caralho, porque eu não gosto de ser filho de anticristo, cara. Eu não gosto de ser filho de pessoas idiotas, entendeu? É impressionante. Meus pais são muito idiotas e são muito tapados, e eles são anticristo. E eu pensei nessa possibilidade de DNA, na manipulação de DNA, porque pra Deus tudo é possível, né? Então eu pensei nessa possibilidade de manipulação de DNA, e foi por isso que eu chorei, mas eu acho que eu chorei por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo fez eu chorar por mim. Eu não tava conseguindo pensar direito, tava estranho. Não tava conseguindo raciocinar, mas eu tava entendendo que poderia haver esse milagre da poderia haver esse milagre na modificação do DNA, mas não conseguia interpretar direito. O Espírito Santo que interpretava pra mim. Aí tá. Aí eu consegui ver uma imagem. Eu vi uma imagem de uma silhueta do Robert Pattinson na minha casa, dando a entender que ele era biologicamente meu pai. O que é mentira. Até mesmo pela idade. O Robert teria 12 anos se ele me tivesse. Ele ia ter 12 anos. Ele ia ter 11 anos se ele me tivesse. 12, né? Ele ia ter 12 anos. O que é um absurdo. Na hora eu nem liguei em precisar da idade dele. Eu pensei que ele era tipo 20 anos mais velho que eu. Que seria mais provável, né? Se ele fosse 20 anos mais velho que eu. É porque a história é o seguinte. Tipo, porque eu tava tentando imaginar assim, tipo, ele teve 20 anos, ele teve um filho, que era eu, e ele trouxe pro Brasil. Porque o Brasil é um país seguro para adoção. Isso que eu tava tentando teorizar. Mas eu não tinha pesquisado a idade dele. Eu pensei que ele era 20 anos mais velho que eu. Mas na verdade ele é só 12. Mas eu tinha pensado em outra possibilidade, né? Aqui eu falo, aqui, ó. Mas eu estava desconfiado nessa história, pois eu lembrei bem que o namoro da Kristen Stewart com Robert Pattinson foi de 2008 até 2011, algo assim, na época do Crepúsculo. E a insinuação era que eles de fato namoraram antes do Crepúsculo, o que é absurdo. É absurdo. Pô, tipo, eu não posso ser filho biológico do Robert Pattinson porque ele teria 12 anos, é absurdo isso. E é absurdo, cara. E eu não sou parecido com o Robert Pattinson. Não, ia ser branco pra caralho. Eu ia ser branco pra caralho, igual a Kristen Stewart, cara. Ia ser para. E também começa a falar que eu fui adotado por um tempo por Robert Pattinson e a Kristen Stewart em 2010, alguma coisa, 2011, 2012, alguma coisa assim. Mas, tipo, em 2012, eu acho que eles se separaram em 2012. Então, como que isso aconteceu? Em 2011, o que aconteceu? Eles não falavam, tipo, o pessoal do no meu purgatório não falava, tipo, exatamente o ano que isso aconteceu. Eles falavam, assim, por cima, assim. Só passava por cima, assim, a história. Aí falou que, tipo muito provavelmente, assim, em 2011, eu fiquei, tipo, uns 3 meses lá nos Estados Unidos. Aí tinha neve. Aí eu passei mal, que eu era criança, que eu passei mal, que eu era estúpido pra caralho, que eu tava com febre. Aí eu fui parar no hospital, foi uma porra. Aí o Robert Pattinson que cuidou de mim, que foi uma merda. Que eu fui na neve, eu era criança otária. E eu tava com febre, passei mal, desmaiei. Aí fala que eu dei que eu beijei a Kristen Stewart, que o Robert Pattinson deixou. Babaquice total, cara. É muita babaquice, é coisa de incesto, já envolve incesto. Tipo, eles vão me adotar e eu beijo a Kristen Stewart. Eu nunca beijaria a Kristen Stewart se ela fosse minha mãe. Esse é o incesto. Entendeu? É coisas babacas que aconteceram. Falando nisso, lembrei daquela história da velhinha que foi enganada pelo golpista lá que fingia ser Brad Pitt, né? Quando eu ouvi essa história, eu tomei um susto, cara. Eu pensei que essa mulher, ela foi pro purgatório junto comigo e foi enganada por Deus, de alguma forma. Porque eu fui enganado, entendeu? O Deus falou pra mim que eu tenho o DNA do Kristen Stewart com Robert Pattinson. Eu não tenho, cara.
E era estranho. Tipo, lá no meu trabalho, eles falavam o nome Robert Pattinson na minha frente. Era uma zoação que Deus tinha comigo. E, tipo, meu colega de trabalho falava assim... Tipo, eu acho que... Eu já ouvi ele falar Robert Pattinson. Da boca dele, eu já ouvi ele falar isso aí. A palavra Robert Pattinson. Mas eu não sei se... eu acho que ele tava zoando eu, cara. Ele tava zoando eu. Eu acho que ele falou pra mim que, tipo... Ah, então você é o filho do Robert Pattinson? Era alguma zoeira assim. Essa era a zoeira. Eu lembro que ele tinha essas zoações, assim. Ah, tá. A outra zoeira. Depois é dito que eu tenho metade do DNA do Robert Pattinson. Agora é modificação genética, ó. Metade do DNA do Robert Pattinson, metade do Marcus Mion, metade da Susana, a esposa do Marcus Mion, e metade da Kristen Stewart, que eu tenho 4 DNAs. Aí... Ah, tá. Além disso, é dito que eu fui... agora, outra mudança de história, né? Uma coisa que eu lembrei. É dito que eu fui no McDonald's, algum restaurante, algum fast food, com a família do Marcos Mion no shopping. Uma vez comecei a chorar por ter uma família amável e compreensível. E a garçonete perguntou se eu estava bem. Essa atitude seria a típica coisa que eu faria. Eu faria isso, com certeza. Mas não acredito que isso aconteceu, pois eu não fui adotada pelo Marcos Mion. Eu não fui adotada pelo Marcos Mion, então isso nunca aconteceu. Mas é dito que isso aconteceu, beleza. Aí depois disso, é revelado que na verdade tem DNA do PC Siqueira e da Nilce Moreto, a esposa do Leon, do Coisa de Nerd. Aí aparece clipes e vídeos da Nilce Moreto falando que fez teste de DNA em mim e deu positivo. E que eu tenho alguma relação sanguínea com ela de alguma forma sobrenatural. Eu achei engraçado a Nilce Moreto falando assim, não, porque eu fiz o teste. E deu positivo. Pô, só ir lá, tá? Em São Paulo, teste, Natan. Só ir lá. Tá com o Marcos Mion, o teste de DNA. Deu positivo. Somos parentes sanguíneos. Mentira. Aí depois, por último, é dito por último que meu DNA é da apresentadora Angélica e meu pai é Ronald Rios. O cúmulo do absurdo. E é dito que quando eu for pro céu, meu cabelo vai ficar loiro, igual do Ronald Rios. Irei ficar branco, igual a Angélica. E uma coisa curiosa, de fato eu era branco, cara. Eu era branco. Eu era branco igual a Angélica, viu? Quando eu era bebê. E quando eu ia pro céu, eu vou ficar branco igual a Angélica. Isso que é dito. Aí eu pensei assim que, tipo, Deus ia mudar minha cor. Porque se ele quiser, ele pode mudar minha cor, sabia? Ele pode tirar a melanina da minha pele e fazer meu cabelo ficar loiro. Isso ele consegue fazer. É fácil pra ele fazer. Aqui na Terra. Aí eu pensei que ele ia fazer aqui na Terra. Mas não, acho que ele não vai fazer. Até agora meu cabelo não tá loiro. Minha pele não tá clareando. Nada mudou. Então Deus não tá manipulando minha pele. Porque eu pensei que ele faria isso. Mas não. Mas beleza. Tudo isso é dito a fim de dizer que pessoas puras, como eu, não podem ter pais imbecis, ignorantes e anticristos, como meus pais. Por isso eu acabei meio que acreditando um pouco nessa história de modificação de DNA. Pois de fato, estava havendo algo sobrenatural, que eram as visões no meu quarto olho. E negar isso seria negar Deus e seus poderes. Seria negar o absurdo. Mas quando que você começa a voar, cara? Vamos dizer que você começa a voar, cara. Tipo, voar igual Superman. Aí você começa a ouvir o Galãs Feios falar assim, não, que você é filho do Brad Pitt com a Angelina Jolie porque você foi modificado geneticamente. Como que você ia falar? Não, eu não sou filho da Brad Pitt com a Angelina Jolie, eu não sou modificado geneticamente. Você tá voando, cara. Você tá voando, cara. Entendeu? Você tá voando, você tá quebrando as leis da física, cara. Deus tá manipulando seu voo, cara. Seu corpo para você voar. Ele tá manipulando o espaço-tempo para você voar. Aí é dito que você é filho do Brad Pitt com a Angelina Jolie. Então você acaba acreditando nessa possibilidade que seu DNA foi modificado, já que você tá voando. É a mesma coisa que eu tava passando. Eu tava passando por isso. Eu tinha viajado no tempo. Ah, sim, eu tinha viajado no tempo. Mas, tipo, ninguém percebeu. E nem eu percebi direito. Eu só percebi depois que eu viajei no tempo. Então eu tinha viajado no tempo. O céu tinha se abrido pra mim.
tinha ficado ensolarado, tava nublado, cheio de nuvem o céu. E ele se abriu assim, como se fosse um desenho animado, cara. Era como se fosse um desenho animado, cara. Abriu como se fosse desenho animado. Deus já abriu o céu pra mim. Simbolizando a vinda do Messias, algo assim. A vinda de um profeta. Ele dividiu o céu ao meio, cara, pra me mostrar alguma coisa. Então, o sobrenatural já fazia parte do meu cotidiano naquele período do purgatório. Então, eu acabei de acreditar nessa possibilidade do DNA, cara. Eu não sei, talvez meu DNA seja diferente. Às vezes meu DNA é da Angélica, eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Eu não fiz meu teste de DNA. Você ainda tem que fazer. Tá, dessa sobrinha. Falando do DNA, tipo, aparece a Fátima Bernardes falando assim: não, ô Nathan, você tem que correr atrás das autoridades e fazer um teste de DNA nessa sua sobrinha, porque ela tem DNA seu. Aí eu falei, hã? Mas ela é minha sobrinha. Eu não vou fazer DNA, eles não vão deixar, eles são babacas. Se eu supor isso aí, cara, tem que ter juiz, tem que. É uma merda, cara, pra fazer esse DNA. Além de pagar, tem que convencer o juiz lá que eu tenho fontes fidedignas que essa pessoa aqui é fruto de um nascimento milagroso e uma modificação de DNA, cara. Como que eu vou convencer isso ao juiz? Falando, não, porque essa sobrinha aqui que existe, a Sofia, ela não é filha dos pais dela, ela é filha é filha de mim com alguma namorada minha que eu não sei quem é. E eu preciso fazer o DNA pra saber que é meu mesmo, a minha filha mesmo. E eu preciso saber, o juiz. O juiz ia falar assim: você é louco, você é esquizofrênico, cara. Criando ideias malucas do nada. Eu não vou deixar. E o DNA não vai acontecer, cara. É assim que funciona. Essa é a lei. É dito que É dito também que para ter pureza espiritual, olha a história, absurdo. Para ter pureza espiritual é preciso fazer transfusão de sangue com pessoas puras. Por exemplo, eu sou puro, tenho que fazer transfusão de sangue minha. É dito que no ensino fundamental, eu e meus amigos puros fizeram mutirão para fazer transfusão de sangue, pois já éramos mais puros espiritualmente. Eu não lembro de ter feito transfusão de doação de sangue. Não lembro, cara, nem a pau. Eu lembro de estar em hospitais, cara, mas eu não lembro de ter feito transfusão de sangue. É estranho. É dito também que eu comecei eu pedi pra a enfermeira testar morfina em mim. Ela colocou morfina em mim. Colocou morfina e endorfina, alguma assim, porque eu tava testando o negócio. Ela colocou um pouco de morfina. Aí eu tentei adivinhar se era morfina ou não. Essas enfermeiras nunca. Se você for um paciente e pedir pra enfermeira colocar morfina em você, ela não vai colocar morfina em você. É mentira, isso não existe. Ainda mais que você for criança. Eu tava testando lá. Eu queria testar o que é o sabor da morfina. Eu não sabia, eu esqueci. Aí ela testou em mim. É mentira. As enfermeiras são babacas e nunca vão desperdiçar morfina em você. Porque morfina é do hospital, eles não desperdiçam assim de qualquer maneira. Aí tem uma visão, tem um terceiro olho, tem um quarto olho de um guarda lá que ele era meu amigo de trabalho. Aí ele aparece ele, eu vejo ele aparecendo e perguntando: tem que fazer transfusão de sangue pra ir pro céu? Assim ele fala. Aí aparece uma menina respondendo: tem que fazer. Aí, pô, eu vou ter que ir pro hospital agora, eu tenho que fazer transfusão de sangue. Assim que aparece ele falando. Depois aparece esse mesmo cara, semanas depois, dizendo que ele fez transfusão de sangue e que o médico dele falou que não precisava mais fazer, dando a entender que ele já estava puro espiritualmente. Ah, tá. É dito também que o Marcos Mion enfrentou problemas espirituais em relação à infância, adolescência e outros problemas. E que ele tentava contatar xamãs e outros gurus. Ele fazia uso de cogumelos e outras drogas como LSD, meta, para tentar crescer de forma espiritual. E que eu estava com medo
dele virar anticristo e me deixar pra trás. Algo assim. Eu tava ajudando ele a crescer espiritualmente. E era uma merda. Ele não conseguia perdoar a si próprio. Falava que ele não conseguia perdoar a si próprio. E que eu tava ajudando ele porque eu sou espiritualmente mais elevado. Eu ajudaria o Mion a se elevar espiritualmente? Sim, eu ia ajudar. Mas, tipo, eu nunca ajudei ele. Isso nunca aconteceu. É dito que uma vez briguei com o Mion em relação a eu brincar com a filha dele, a Donatella, quando ela tinha 9 ou 10 anos, e que eu assediei ela de alguma forma. Ele me expulsa da mansão dele e manda ficar no apartamento. No outro dia ele se acalma e pede desculpa pelo ocorrido. É dito que ele me expulsa lá e fica bravo que eu assediei a Donatella porque eu fiquei com pau duro. Mentira, cara. Mentira, cara. Isso nunca aconteceu. É dito que de alguma forma eu sou alma gêmea da Donatella e que ela está se guardando pra mim pra quando eu parar de ter amnésia, pois acredita no nosso amor. Isso é estranho. Por seguir a lógica, porque se você seguir essa lógica disso tudo, faz com que ela seja minha meia irmã. E isso é incesto. Se seguir a lógica que eu fui adotado por Marcos Mion, a Donatella seria minha meia irmã. E isso é incesto, que é bizarro. E nojento. É dito que eu gosto de jogar futebol e passar tempo com o filho do Mion, o Stefano. Mas, tipo, eu não lembro de ter os caras ter falado o nome dele, tipo, o Stefano. Eu lembro de ter mencionado o Lucas. O Lucas Defende, que é o irmão da Lorena. Esse eu lembro. Aí eu tô tentando lembrar. Quando eu lembro do Stefano, eu penso que é Lucas Mion, mas não é Lucas Mion, é Stefano Mion. Que é o nome verdadeiro dele, é Stefano Mion. Mas, tipo, quando eu lembro, eu penso que no Purgatório, eu acho que eles começaram a falar que o nome dele era Lucas, alguma coisa assim. Isso que eu lembro, cara. Então, eu não lembro do nome Stefano ser mencionado muito no Purgatório. Eles falam assim, filho do Mion, filho do Mion. Tipo, o Stefano não é muito mencionado. O nome em si é mais mencionado no Romeu. O Romeu é mencionado pra caramba no Purgatório, meu. Mas o nome Stefano não é mencionado. O nome da Donatella, por incrível que pareça, é mencionado muito. Nisso eu nem sabia o nome dela. Eles começaram a falar Donatella. Aí eu perguntei pro Google, filhas do Marcos Mion. Aí apareceu Donatella. Aí eu falei, puta que acertaram o nome dela. Mas o filho Stefano, do Marcos Mion, eu não sabia o nome dele. E não é mencionado muito no Purgatório, tanto que eu nem lembrava desse nome. É dito que esse Stefano já beijou a Donatella na boca de língua, mas foi só brincadeira. Essa parte foi bizarra. Tipo, irmãos de se beijarem, isso não é legal, cara. Falou que isso aconteceu quando ele já era criança. É dito que o Romeu surtou uma vez. Romeu, que era o filho autista gigante. Ele é gigante, ele. Ele surtou uma vez e tentou machucar a Donatella e lambeu o rosto dela quando ela era pequena. É dito também que eu falava várias vezes que homens podem abusar da Donatella. Eu falava pra Donatella isso aí. E que ela tinha que treinar Krav Maga e Muay Thai pra isso. E possivelmente Romeu poderia machucar ela. Tipo, eu falava pra Donatella que o Romeu ia machucar ela. Eu falei, toma cuidado com esse Romeu, ele vai te machucar. É dito que o Romeu deu um chute uma vez no saco. Aí, tipo, é dito que, tipo... Eu falava pro Marcos Mion que o Romeu ia machucar a Donatella. E o Marcos Mion falando, não vai machucar porra nenhuma, isso nunca vai acontecer. E é dito que isso aconteceu, que ele tentou machucar a Donatella. E o Marcos Mion protegeu o Romeu. E eu falava assim, não, Marcos Mion, o Romeu pode machucar ela, porque ele é louco, cara. Aí eu ficava com o pé atrás com esse Romeu. Eu achava o Romeu estranho. É dito que o Romeu deu um chute uma vez no saco do Stefano, pois ele aprendeu isso com alguém ou um desenho animado. Ele tentou dar um chute em mim também, mas eu consegui me defender. Ele deu um chute na Donatella, falou que deu um chute nas partes íntimas da Donatella e da mãe dele, a Susana. É dito que o Marcos Mion deu uma surra bem forte nesse Romeu uma vez, por causa das coisas malvadas que ele fez.
É dito que o Romeu é um cara bem forte fisicamente, que é difícil pro Marcos Mion segurar ele quando ele surta. Isso deve ser verdade, já que o Romeu é alto e ele é pesado. O Romeu é bem alto, cara. Eu acho que ele tem 1,90 m, cara. Ele é bem alto. Eu acho que ele é mais alto que o Marcos Mion. Ele é alto pra caralho. Aí entra numa... Tipo, essa história de surto, eu acho que é verdade, cara. Tipo, você sabe que os autistas, eles surtam, né? E esse Romeu é bem forte, cara. Não tem como. Se ele surtar, você leva um soco dele, você morre. Não é legal, não. Entram também numa conspiração. E isso é verdade. Falando em autismo, eu vi uma mulher que tinha um filho que é autista. E é foda pra uma mulher cuidar de um filho que é autista que ele surta. Aí ela foi agredida várias vezes por esse garoto, que ele é autista, que ele surta, ele machuca as pessoas. E é foda, eu acho que o Romeu, eu acho que ele já matou quem não. Eu acho que ele já agrediu as pessoas, entendeu? Porque é normal o autista agredir as pessoas. Ele às vezes fica ansioso, irritado. Ele já agride as pessoas. Então, essas histórias aqui que aconteceu, que tipo, Romeu tentar agredir o Stefano, eu acho que é real, cara. Tipo, eu acho que ele. É bem provável que ele já bateu no Stefano, cara. Sei lá, mano. É triste, mano. Não é legal. Entra. Ah, tá. Aí começa uma conspiração maluca. Entram também numa conspiração e dizem que esse Romeu que a gente vê na TV é um ator e de fato o Romeu real parece uma versão mais velha do Stefano. Isso seria muita babaquice do cão contratar um ator para interpretar um autista e depois secretamente ter um filho curado igual o Stefano. Não acredito nessa teoria da conspiração. Agora falando de outra coisa. É dito que a Ellen Page sabe dançar freestyle. E eu vi uma pegadinha que Deus fazia de entrar com uma conta falsa no StreamYard. StreamYard é um programa, é um site na internet pra fazer live stream, cara. StreamYard, não sei se você já viu, StreamYard. Deus fazia uma conta falsa no StreamYard e reproduzia um clipe da Ellen Page dançando freestyle. Que era engraçado esse clipe, eu vi esse clipe. Mas era transparente, não consegui ver ela direito. Tipo, não dá pra ver o rosto dela, não dá pra ver ela dançando. Ela tava vestida de cinza, cara, cinza escuro. Parecia, ela tava... Não, ela tava vestida, não tava de cinza, não. Ela tava com jeans e eu acho que uma camiseta vermelha vinho, cara. E ela tava dançando freestyle. Mas não dá pra ver o rosto dela, dá pra ver os passos que ela tava fazendo. O corpo dela e os passos que ela tava fazendo. Mas eu não conseguia ver o vídeo direito. Mas por bizarro que fosse, parecia que foi gravado na minha casa. Pois parecia muito que foi gravado no meu piso. O piso que eu vi no vídeo, parecia... O piso da casa que eu vi da Ellen Page, parecia muito da minha casa que eu já morei. A casa da minha tia. Aí é dito que a Ellen Page invadiu minha casa, a casa da minha tia, só pra gravar esses vídeos hilários dela dançando. Vídeos que eu nunca vi na vida real, que eu só vi no purgatório. Eu nunca vi esses vídeos na vida real, tipo a vida real aqui. Eu só vi pela visão mesmo, ela dançando no purgatório. Foi engraçado esses vídeos, né? Mas tipo, eu não acho que a Ellen Page saiba dançar freestyle. Eu não acho nem pau. Se ela tem cara de que dança freestyle, tem cara que dança freestyle. Mas ela dança freestyle? Não, ela não dança freestyle. Isso é mentira, cara. Eu acho que esses são os vídeos que eu queria falar. Cara, deu 33 minutos. Deixa o joinha, ative a notificação, até mais.